Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Nessa segunda semana nós vamos abrir um fórum de debate. Na primeira utilizamos um fórum de apresentação para trazer leveza apenas, mas vamos debater e vamos debater operacionalizando cruzamentos entre os textos do colombiano Chicangana Bayona e da antropóloga brasileira Lúcia Van Velt, para podermos operar o que chamamos na teoria decolonial de uma decolonização das imagens artísticas criadas violentamente sobre o Brasil e os povos que aqui habitavam, né? Vocês viram que, de forma muito cirúrgica, o Bayona ele demonstrou, analisando uma série de xilogravuras, né, como, ao banalizar as cenas de canibalismo, os europeus eles pretendiam comprovar que os índios e também os negros atuavam como animais e necessitavam de uma intervenção dos povos mais civilizados para promover a paz, né? Um projeto de colonialidade de poder que traz um ideal de modernidade que também coloniza as imagens. Como vocês leram no texto do Chicangana, o ato de comer carne humana ele não foi uma invenção dos povos americanos, descoberta pelos europeus lá no século XV e XVI. Desde a Grécia Antiga, a prática ela era denominada de antropofagia e somente depois da chegada dos europeus aqui difundiu-se o termo canibalismo, né? E o que eu acho mais legal, porque eu sou fascinado por esse campo da história da arte que eu pesquiso, que tudo isso foi operacionalizado a partir dessas imagens geradas pelas artes, né? E por essa narrativa complexa da história da arte. Um filósofo francês, historiador da arte, do nosso período, né, muito utilizado por nós que estudamos arte e imagem, o Didier Berman, ele tem uma fala muito interessante, gente. Ele fala que uma imagem sempre é uma imagem do outro, mesmo sendo um autorretrato. Ali se encontra o outro. Porém, ao longo da história, o que fazemos desse outro? Fazemos dele um inimigo. As imagens, elas são potências de diálogo. Não vivemos, segundo ele, uma sociedade de imagens, mas uma sociedade de clichês, de imagens que são tornadas clichês e que ganham poderes. E isso afeta muito a forma como nós representamos os povos indígenas, os povos originários, né? No universo dos povos ameríndios, de acordo com um antropólogo que se debruça sobre a arte indígena, o Alfred Gell, nesse universo não é possível separar a esfera estética da funcional e agentiva, né? Mesmo no Ocidente, segundo ele, pinturas religiosas têm funções litúrgicas, bustos têm funções políticas e assim por diante. E nas sociedades ágrafas, máscaras, cerâmicas, cestarias, plumárias, pintura corporal são dotadas de eficácia e poder. Portanto, essa oposição entre a função prática de objetos e intencionalidades e significados não funciona nessas sociedades, pois são povos que não partilham a nossa noção de arte. Não somente tem essa palavra ou conceito equivalente à arte estética da nossa tradição ocidental, como representam no que fazem um polo contrário do fazer e pensar do Ocidente nesse campo. Possuem uma perspectiva de arte diferente da nossa, né? De acordo com a antropóloga Elsa Lagru,
não é porque, eu gosto muito dessa frase dela aqui, não é porque inexiste o conceito de estética e os valores que o campo das artes agrega na tradição ocidental que estes povos não teriam formulado seus próprios termos e critérios para distinguir e produzir beleza. As produções artísticas indígenas brasileiras não deixam dúvidas quanto à vontade de beleza desses povos. Vontade de beleza. Por outro lado, é importante frisar que toda a sociedade ela produz um estilo de ser que vai acompanhado de um estilo de gostar. E pelo fato de ser humano se realizar enquanto ser social através de objetos, gestos, palavras e imagens, os mesmos se tornam vetores de sua ação e pensamento sobre o mundo. Então, dessa maneira, a importância dada à busca da beleza, ela varia enormemente entre culturas e ela pode não adquirir essa aura de veneração religiosa que o Ocidente pós-iluminista entregou às artes, né? No texto que nós vamos ler essa semana, da Lúcia Van Velten, nessas sociedades, os enunciados estéticos, eles sancionam determinadas visões de mundo, né? Participam da definição de pessoas, assim como de suas relações de produções, né? Em algumas comunidades indígenas brasileiras, em algumas etnias, a criança ao nascer, ela já é pintada ao seu corpo, porque aquele ato de pintura do corpo humaniza aquele ser. Veja que coisa interessante essa relação. Então, o fazer artístico indígena, ele não recai exclusivamente sobre ornamentos de penas e máscaras. Objetos de uso do cotidiano, eles podem apresentar uma elaboração formal e estética que transcendem seu desempenho funcional. Dessa forma, ao não comungarem da percepção iluminista, colonialista, de uma estética que acumula essa experiência aurática de forma mercantil, os povos ameríndios produzem outra percepção artística. E é isso que a gente vai debater. A gente vai operacionalizar, cruzando agora o texto da primeira semana e da segunda semana, pensando como descolonizar essas imagens canibais construídas sobre os nossos povos ameríndios. Veja que exercício interessante. Então, vamos estudar, vamos ler, ficamos à disposição, temos um conjunto de tutores maravilhosos com uma formação de alto nível e vamos compartilhar nossas ideias, tá certo, gente? Ótima semana a todos e ótimos estudos a todos e a todas. Abraço!